O que eu pego da minha mãe e o que eu deixo ir da minha mãe, o que eu libero. Lourdes, seja bem-vinda. Obrigada de ter vindo ao vivo. O que a minha mãe me ensinou sobre o amor e que foi muito valioso e que me ajuda a conquistar a vida que combina comigo. E o que minha mãe me ensinou sobre o amor, que agora eu prefiro, eu reverencio, eu agradeço e deixo para trás, certo? Porque todo mundo, e nós mulheres, todas nós, de uma certa forma, aprendemos com a mãe, e o mais interessante é que assim, não é que a gente aprendeu com ela, a gente interpretou dela. Por isso que uma mãe pode ter 10 filhos, vai ser difícil ter 2 iguais, com as mesmas crenças e da mesma forma. Porque o filho, cada um vai interpretar da sua forma. Enquanto a mãe estiver falando, a vida é difícil, o que acontece? Algumas, vamos supor, a mãe é traída e divorciou e tá mal e tá passando por toda aquela situação. E ela tem 2 filhas assistindo. E a mãe fala assim, tá vendo, relacionamento amoroso é muito difícil. Uma pode falar assim, homem não presta. Um exemplo eu tô dando aqui. E a crença vai ser homem não cresce, não presta. E a outra vai falar assim, nossa, relacionamento amoroso é difícil, mas a minha mãe, maravilhosa, ela tenta, ela não tem medo, ela se entrega. Percebe a diferença? Então, assim, a mãe, o fato, a situação, ela é uma. Agora, o que a gente pega dela é o que leva com a gente. Então, tudo isso que eu tô falando só para dizer o seguinte, que domingo é Dia das Mães, e que eu convido você, e eu vou fazer a mesma coisa, eu prometo fazer a mesma coisa, eu convido você a refletir, você com a sua mãe, mas não a sua mãe fora, a sua mãe dentro, você com a sua mãe sobre o que, mamãe, eu te agradeço porque me dá força para caminhar. E o que, mamãe, eu te agradeço e abandono porque tá me segurando e não me serve mais. É só isso, certo? Então vamos lá fazer a nossa rodada de FT. Ai, mamãe, eu te perdoo porque a vida foi difícil demais. Fala sério, fala sério. Apesar da minha mãe não ter sido um exemplo de amor para mim. Porque muitas vezes eu olhei e não encontrei amor. Mesmo assim eu me aceito e aceito a minha vida. Apesar de eu ter muitos motivos para perdoar a minha mãe. Eu tenho muitos motivos para perdoar a minha mãe. Mesmo assim, eu me amo e me aceito. Apesar da minha mãe ter sido muito diferente do que eu sonhei. Muitas vezes, ela não foi nem perto do que eu gostaria que ela tivesse sido. Mesmo assim, eu me perdoo e escolho agora perdoar a minha mãe. Minha mãe me ensinou muito sobre o amor. Aprendi muito sobre o amor com a minha mãe. E hoje eu escolho o que me ajuda a levar comigo e o que não me ajuda a deixar para trás. Ai, como é bom esse poder de escolha. Porque hoje eu escolho olhar para minha mãe com compaixão. Hoje eu escolho aprender de verdade com a minha mãe.
Hoje eu escolho ser mãe, até da minha mãe, mas para entender com mais sabedoria. Eu tenho muitos motivos para perdoar a minha mãe. Faria uma lista com 1000 eventos, pelo menos, em que ela foi longe do que eu precisava dela. Mas hoje eu escolho aprender o amor com a minha mãe. Hoje eu escolho amar e ver amor até onde não teve. Ah, minha mãe foi longe da perfeição. E mesmo assim eu escolho perdoar a minha mãe e aceitar a minha mãe. Minha mãe não me ensinou muito sobre o amor. Mas se eu estou aqui agora, já é o suficiente. E eu já agradeço pelo que ela me deu. Sou grata a Deus pela minha mãe. Ai, que todas nós mulheres possamos, com o coração aberto de amor, ver amor até onde não tem, que nós possamos trazer amor, que nós possamos trazer vida. E mãe é isso, certo? É aquela que trouxe a vida, é aquela que trouxe a sua vida.